procurando um modelinho de vestido para costurar bem fácil, sem forro, sem molde, bem fresquinho? Então você achou. Separa o seu tecido, pega a sua máquina de costura e seus apetrechos e vem comigo. Oi, aqui é a Gi, bem-vindas a mais um vídeo de costura aqui no canal. Estava eu arrumando minha mala para tirar uma semaninha de férias e aí me deparo com esse vestido que eu tô usando. É que vocês não conseguem ver, mas ele é bem soltinho e eu pensei na hora de vir dividir com vocês porque é um modelo super simples de fazer, fica lindo, você faz rapidinho e não precisa de molde, de forro. Eu acho que vocês vão gostar. Vocês sempre me pedem vídeos fáceis assim, então me deixa saber aqui nos comentários. Gi, eu gosto de vestido assim, eu gosto de costurinhas fáceis, me deixem saber, tá? E assim, vocês sabem que eu não gosto de fazer roupas por outra roupa, assim, sem molde. Eu sempre gosto de modelar sob medida e fazer a costura depois. Mas no caso desse vestido, não tem nenhum ajuste, é um vestido... Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Olha só como a manga é bem ampla, tá vendo? E aí, ó, tem aqui um cordãozinho, um túnel, na verdade, porque senão ele fica bem grandão, tá vendo? Sem forma, bem feio. E aí, ó, a gente consegue acinturar aqui pro nosso gosto. E aí dá um nozinho aqui e fica mais acinturadinho. E aí o comprimento, o meu é até o joelho, mas você pode fazer longo, pode fazer mais curtinho, como você quiser. A mesma coisa a manga, se você achar que tá muito grande, você pode diminuir um pouquinho, tá? Eu vou aproveitar para mostrar o tecido. Eu vou usar esse corte de tecido aqui, na cor roxa, com coraçõezinhos rosa, que é um tecido lá da minha loja, tá? Eu vou deixar o link aqui para você que quiser comprar ou conhecer a minha lojinha, tá bom? E aí, uma dica sobre tecido. Esse aqui é um seda paride. Olha que lindo, ele tem um barradinho com mais coraçõezinhos na parte de cima do tecido. Ó, é assim, ó. Tá vendo? Acho que vai ficar lindo, né? Você pode usar seda paride, você pode usar viscose, algum crepe, linho, viscolinho, tecidos maleáveis, tá? Mas a dica maior aqui é que seja um tecido escuro ou bem estampado como esse aqui, que não seja transparente. Então agora eu vou tirar esse vestido porque eu quero mostrar para vocês aqui na prática a melhor forma de vocês cortarem por outra roupa e ficar caprichadinho, porque a gente tem que tomar cuidado na hora do corte para depois ficar uma peça apresentável. Então aqui tá o vestidinho, a gente tem que reparar que aqui o decote da frente é um pouquinho menor do que o decote das costas, então a gente tem que se atentar a isso aqui na hora de cortar, tá? E aqui na cintura, aonde tem aqui, ó, a fitinha de tecido, tem como se fosse um túnel, que é por onde esse tecidinho passa, tá? Você pode fazer do próprio tecido ou também usar uma fitinha pronta. Um outro detalhe bem legal que eu observei aqui da manga é que a manga é bem grandona, mas aqui tem uma costurinha. Deixa eu ver quantos centímetros tem. Tem 13 centímetros, ó. Passaram simplesmente uma costurinha aqui para a manga não ficar tão aberta. Eu achei isso bem legal, eu nunca tinha visto e nem feito, então é legal que a gente vai fazer uma coisa nova. Então agora eu vou dobrar esse vestido ao meio aqui pela frente, tá? E aí é muito importante a gente casar bem certinho as costuras. Você pode casar as costuras, colocar alfinetes, até passar com o ferro para que fique bem certinho. Vou pegar aqui alguns alfinetes e vou casar aqui, ó, costura com costura. Coloco um alfinetezinho até para os tecidos não ficarem se movendo, tá? O tecido de cima com o de baixo, ó. Casa bem as costuras aqui. A gente vai cortar a frente. Essa parte tá maior porque é a parte das costas. Então, eu vou simplesmente colocar ele pra dentro, ó. Dar uma dobradinha pra deixar só o decote da frente aparecendo aqui. Pronto, ó. Tá vendo como que fica bem mais firme na hora de cortar? E aqui na parte de baixo do vestido eu também vou fazer a mesma coisa aqui na lateral. Pronto, agora eu vou colocar o tecido aqui pra gente cortar. Esse, então, é o tecido que eu vou usar. Se o seu tecido não tiver estampa, você não precisa ter esse cuidado, mas aqui no meu caso, o tecido, ele tem esse barradinho em cima, tá? Então, eu tenho que lembrar que essa é a parte de cima, tá vendo, ó?
os coraçõezinhos estão todos para cima. Então, se eu cortar ao contrário, vai ficar os corações para baixo, tá? Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar o meu tecido. Para economizar tecido, eu vou dobrar aqui, ó, um tanto que caiba o meu vestido na dobra. Tá, e aí você pode se perguntar, tá, Gi, mas eu não tenho um vestido igual para tirar o molde. Como é que eu vou fazer esse vestido a olho? Simples, Dona Gi já tem um vídeo aqui no canal de modelagem e costura que eu fiz um modelo igualzinho a esse, só não era tão cavado aqui e a manga era um pouquinho menor. Mas é o mesmo modelo e isso de ser maior ou menor, de um decote mais fechadinho ou mais aberto, a manga, é você que decide, tá? Vou até deixar passando aqui para vocês verem, o link na descrição também, tá? Eu fiz ele um pouquinho a mais, porque a manga japonesa, quando a gente faz esse tipo de vestido, precisa ser um pouquinho maior, mais soltinho, para poder passar na cabeça, né? E, enfim, depois a gente pode colocar um cinto, fazer uma faixinha de tecido, ou igual desse vestido que tem um túnelzinho para cinturar. Mas na hora de fazer o vestido, precisa ser feito um pouquinho maior do que a nossa medida, tá? E mesmo que você queira fazer essa peça de hoje sem fazer os riscos dos moldes, é legal você assistir para ter uma base, uma ideia na hora que você for pegar a sua blusa ou a sua saia, que você costuma tirar por cima do tecido, para você ter noção ali do desenho, que você precisa aumentar bastante da sua medida padrão, digamos assim, porque você tem que ter em mente que esse é um modelo de vestido amplo, soltinho. Então, eu vou posicionar a minha parte da frente, né, já toda alfinetadinha na dobra do meu tecido, vou arrumar bem direitinho e os alfinetes que estavam no vestido, eu tiro e recoloco eles de modo que pegue o tecido de baixo, tá? Para ficar tudo bem firminho antes de cortar. Como eu já sei o comprimento desse vestido, eu vou deixar na medida dele mesmo e eu vou deixar 2 centímetros apenas para as barrinhas, para fazer as costuras, tá? Nas laterais, a mesma coisa. Aqui eu vou fazer costuras francesas, ou seja, não vou usar overlock. Então, eu tô deixando um pouquinho a mais de sobra de tecido para que eu consiga fazer a costura francesa. E aí depois é só cortar tudo com bastante calma, lembrando que ali no decote pode deixar 1 centímetro apenas. Agora eu vou cortar a parte das costas. Eu fiz exatamente a mesma coisa que eu fiz com a parte da frente, tá? Então, ao invés de dobrar pela frente, eu dobrei pelas costas, alfinetei tudo. Agora eu tô alfinetando no tecido na dobra também para poder cortar. Também vou deixar 2 centímetros de sobra de costura na barra, nas laterais, na manga, nos ombros e no decote apenas 1 centímetro e vou cortar também. Para fazer a cordinha do vestido, eu fiz uma lista, tá vendo? De 4 centímetros por toda a extensão do tecido, tá? Pode fazer uma tira bem grande, o tecido que você tiver, de 1,5 mais ou menos. E depois no corpo você vê se ficou bom ou se precisa cortar um pouco, tá? Essa então tem 4 centímetros de largura. E também cortei uma outra tira, agora um pouquinho mais larga, de 6 centímetros para ser o túnel, tá? Ele vai ter 4 centímetros mais ou menos de largura, mas a gente precisa contar sobrinhas de costura, por isso que eu acrescentei 2 centímetros. E eu também vou cortar uma tira bem grande, do tamanho que eu tenho disponível do tecido, e aí depois na hora de pregar na peça a gente vê se precisa cortar o excesso. E agora, com um pedacinho de tecido que sobrou, eu vou cortar na dobra. E agora, eu peguei o meu vestido. Prestem atenção que ele está com alfinetes ali da frente, tá vendo? Eu posicionei bem certinho ali na dobra do tecido. E eu vou passar o giz para que eu tenha exatamente essa forma do decote. Passo um giz bem certinho e passo um giz também ali na parte do ombro. Só pra gente ter esse ângulo bem desenhadinho no tecido. E aí, com uma fita métrica, eu vou usar ela como se fosse um compasso e vou marcando 4 centímetros, 4 centímetros, para que a gente tenha esse acabamento que a gente vai usar no decote da frente. E aí, eu fiz a mesma coisa para ter o acabamento do decote das costas. Eu dobrei o vestido pelo lado das costas, posicionei bem certinho no tecido ali na dobra. E aí, com o giz, eu também vou tirar bem certinho o desenho da forma do decote, tá? E aí, também tem 4 centímetros.
Aqui eu tô medindo 47 centímetros, que é a medida que tem no meu vestido que eu tô tirando o modelo, e tô fazendo essa linha, ó. Isso é muito importante porque a gente vai se guiar por ela na hora de fazer o túnel, tá? Então, faz isso também na parte da frente e na parte das costas. E agora, vamos costurar. Ao invés de colocar direito sobre direito, eu vou colocar avesso sobre avesso. Ou seja, as partes com desenho ficarão para fora. Isso mesmo, é assim que a gente faz a costura francesa, tá? Então, eu vou começar costurando as laterais e os ombros. Para isso, eu vou alfinetar tudo bem certinho, deixar todas as pontinhas certinhas. E nessa lateral, você pode costurar essa partezinha debaixo do ombro também, tá? Deixar até ali esse Vzinho que faz debaixo do braço, você também pode costurar. Alfineta tudo bem direitinho, alfineta os ombros também e vai na máquina e passa uma costurinha de 1 centímetro. Pronto, após passar a costura de 1 centímetro, você pode até refilar, tirar um pouquinho da sobra do tecido, tá? E agora eu vou virar o tecido para o lado do avesso, que a gente vai refazer essas costuras agora pro lado do avesso. E olha só como fica o resultado. Fica uma costura para o lado de dentro da peça, mas sem desfiado, todo acabado. E olha só que bonito o lado do direito. Perfeito, sem overlock e com uns acabamentos bem bonitos. E eu já vou aproveitar esse momento para fazer as bainhas, tá? Como eu já experimentei no corpo, sei certinho a medida, vou fazer a bainha, então, dobrando 1 centímetro mais 1 centímetro e a mesma coisa com as mangas. Dessa forma, já fica tudo acabado, tudo bonitinho. Agora, vou fazer o acabamento do decote. Então, peguei as duas partezinhas de tecido que a gente cortou e eu vou costurar as pontinhas, ó, direito sobre direito, tá? Vai ficar uma peça só, um círculo, digamos assim. Então, passo uma costurinha reta. Lembrando que eu fiz um X ali para saber o que era frente e o que era costas, tá? Agora, eu vou vestir assim, ó, direito sobre direito, tá? E vou alfinetar os dois. Eu tô começando pelas costuras ali para ficar bem certinho a junção das costuras, tá? Então, sugiro que você faça o mesmo. Então, seguir colocando os alfinetes bem direitinho para seguir depois na máquina e passar uma costura reta de 1 centímetro. Depois de costurado, eu vou dar uns piques assim, ó, aleatórios de mais ou menos 1,5 centímetro de espaçamento entre eles, porque isso vai fazer com que quando a gente vire o tecido fique mais assentado, tá? E agora chegou a parte de fazer o acabamento, que é bem simples, ó. Eu vou fazer uma dobrinha, mais uma dobrinha, e aí mais uma dobrinha para ele ficar do lado de dentro da peça, ele não vai aparecer do lado de fora. E aí faz isso com bastante calma, pedacinho por pedacinho, vai colocando alfinetes. Esse tecido é bem molinho, tá? Mas é assim mesmo, vai fazendo pedacinho por pedacinho que vai dar certo. E como o tecido foi cortado enviesado, ele vai se adaptar à forma do decote, que é mais um círculo, digamos assim, é mais arredondado, né? Mas faz com bastante calma que vai dar certo.
essa é a única costura de todo esse vestido que precisa de um pouco mais de atenção, tá? Então, eu sugiro que antes de ir direto costurar na máquina, principalmente se você é iniciante na costura, pega uma agulha e uma linha de mão e alinhava. E passa esse alinhavo bem certinho aonde a costura vai passar. Por quê? Porque quando você for costurar na máquina, você vai passar essa costura olhando para o lado direito da peça, não pelo lado de dentro da peça, pelo lado de fora, tá? Então, passa esse alinhavo bem certinho, que vai ser até um guia para você saber exatamente onde a agulha tem que bater ali na máquina. Decote finalizado, vamos agora finalizar esse vestido pela cintura. Aqui eu passei a ferro, tá vendo? Pra vincar 1 centímetro de cada lado viradinho pra dentro. Agora eu vou fazer 2 voltinhas de acabamento e vou posicionar na linha, tá vendo? E deixando pra cima. Então, coloca a mão por dentro do vestido para você conseguir alfinetar, pegando só o tecido da parte de cima do vestido. Tá? Vai colocando os alfinetes se guiando por essa linha, por isso que eu falei para vocês que era interessante que vocês fizessem. Quando chegar lá do outro lado, se precisar, você pode cortar o tecido se tiver a mais, tá? Faz o acabamento das 2 dobrinhas para já ficar tudo bem certinho. E os dois têm que se encontrar ali na frente, tá? Para ficar bem certinho. E aí, vai na máquina e costura. Passada a primeira costura, vai ficar dessa forma. E aí, agora, a gente vai, ó, dobrar esse 1 centímetro de sobra de costura pra dentro e vai deitar isso pra baixo. Olha só, já vai ficar o túnel perfeito. Então, depois, o que que a gente vai fazer? Vai passar uma costura em cima e embaixo. Mas antes, alfineta tudo, como eu tô mostrando pra vocês, tá? Pra que vocês tenham certeza que tá tudo com o mesmo espaçamento. Costurado vai ficar dessa forma, com um buraquinho ali na frente pra gente colocar a nossa fita, que nada mais é do que aquela tira de 4 centímetros, tá? O que eu fiz aqui foi dobrar o tecido ao meio, mais uma vez ao meio e passei uma costura. Dessa forma, ficou uma tirinha de 1 centímetro, tá? Agora eu tô colocando um alfinete de segurança para conseguir introduzir isso por dentro do túnel. Vou passar até chegar do outro lado. E quando chegar do outro lado, eu aproveitei para fazer um nozinho em cada ponta, só para dar acabamento, tá? Se você tiver, por acaso, uma miçanguinha, alguma coisa para colocar na ponta, fica bem fofo também. E para finalizar o vestido, eu vou fazer aquela costura que a gente viu que tem no vestido, né, original, que é uma costura de 13 centímetros. Se vocês verem ali embaixo do braço, ó, ele tá meio empapuçado assim porque precisa passar com o ferro, tá? Para que ele fique bem certinho. Então, eu tô marcando com um alfinete, a gente vai passar essa costura pegando os 2 tecidos, tá? E tá pronto. Vamos ver como fica no corpo?